Todos. Começamos a gravação, começamos a gravar aqui a reunião agora, até para possibilitar os outros colegas assistirem ela posteriormente. A gente sabe que está todo mundo agarrado, tem gente que está no campo agora, então a gente tá gravando para poder disponibilizar, né, posteriormente para os outros colegas assistirem. Um bom dia para todo mundo, né, gente? Vamos começar essa semana. Essa reunião a gente puxou para poder... O Elvésio, tudo bem? Que acabou de entrar aqui. A gente está puxando essa reunião para dois assuntos. Primeiro, para a gente passar os informes, né, de como é que foi o Congresso Nacional, como foi o trâmite lá, né, o que já foi aprovado, o que ficou pendente de votação. E exatamente nessas pendências vão vir um segundo assunto, que é uma reunião extraordinária da DN, que é para votar, o que não deu para votar durante o Congresso. Beleza? E aí, colegas com a gente aqui no Congresso, né? A Maria do Carmo, Frida, Sônia, elas estão presentes, participaram, viu? Então, meninos, se eu acabar pulando alguma coisa, esquecendo de alguma coisa importante que ocorreu no Congresso, vocês, por favor, vocês podem ficar à vontade aí para interromper, para lembrar, para colocar alguma pontuação importante aqui que ficou pendente, beleza? Pessoal, sobre o Congresso, vou falar de forma bem sucinta como é que ocorreu. O Congresso foi ótimo, muito tranquilo, acho que foi muito trabalhoso, né? Que a gente ficava praticamente manhã, tarde e noite envolvido com os assuntos, né, referentes ao Congresso. A última reunião ela foi terminar na sexta-feira, de sexta para sábado, 1h da manhã. Então, e mesmo assim a gente não conseguiu votar todas as propostas que foram colocadas lá. O Congresso, ele tanto no primeiro quanto no segundo dia, ele ocorreu com palestras, né, de conjuntura. Na parte da tarde a gente se organizou em grupos de trabalho, né, para discutir algumas propostas, para ver o que poderia acrescentar, e no último dia foi a plenária. E a gente conseguiu ler o texto todo das propostas, o que não foi destacado foi aprovado no final, e a gente conseguiu votar ainda o que era, eu acho que os assuntos mais polêmicos, né, que geram mais discussão e tudo, a gente conseguiu votar eles. Então eu acho que por volta assim, de quase metade das propostas todas que foram levantadas, foram mais de 300 propostas para votação, a gente já conseguiu votar. Ficou essas outras propostas pendentes, então por conta disso já vou entrar no outro assunto, né? A executiva ela está puxando uma reunião extraordinária da direção nacional para poder votar, justamente para poder votar o que ficou pendente de votação. Essa DN vai ser realizada no dia 5, no sábado, vai ser de forma 100% remota, né, igual a gente está fazendo a reunião aqui. Ela vai ser no sábado todo, e vai ser exclusivamente para a gente votar aquilo que não foi aprovado, beleza? Nós vamos ter aqui de Minas 4 delegados, né, para essa direção nacional e 1 observador. Lembrando que ela vai ser 100% remota. Daí, quem tiver interesse, gente, em participar como delegado ou como observador, por favor, eu peço que passe um nome para a Jaque ou para o Guilherme, para a gente já levantar quantas pessoas vão querer participar. Vai ser sábado, dia 5, o dia todo. Tem horário tanto na manhã quanto à tarde. E a gente vai votar o que ficou pendente, beleza? A gente provavelmente, pessoal, semana que vem, muito provavelmente na segunda-feira, só que aí talvez mais em horário de almoço, a gente vai fazer uma outra reunião para a gente poder votar, né, os delegados e os observadores que vão representar a gente nessa reunião do dia 5. E se tiver mais de 5 pessoas, né, que são 4 delegados e um observador, se tiver mais de 5 pessoas cadastradas, a gente
primeiro, né, a gente tenta ver, conciliar e tudo, senão a gente vai criar chapa, né, chapa A, chapa B, chapa C, mas ainda que for uma chapa única, a gente vai precisar votar, ter a aprovação da direção nacional para poder a aprovação do núcleo, né, para poder encaminhar a executiva nacional. As pessoas que destacaram, os delegados que no Congresso Nacional fizeram alguns destaques, alguma proposta, vai ter que documentar o porquê do destaque, detalhar e encaminhar previamente para a Executiva Nacional. No caso do núcleo nosso aqui, na lista, só eu e o Guilherme Moreira, a gente foi o único que apresentou alguns destaques, então a gente vai formalizar esses destaques, vamos detalhar, né? No próprio dia 23, a gente vai apresentar esses destaques aqui também, o detalhe, por que a gente destacou e tudo, e eles vão, e logo em seguida, né, nós vamos encaminhar eles para a Executiva Nacional, junto com a lista dos delegados e dos observadores que vão representar a gente, o núcleo, nessa direção nacional, nessa reunião extraordinária. Perfeito, gente? Então, esse no caso, era um dos assuntos, né? Eu só estou deixando, só estou expondo para todos os colegas. Então, resumindo, dia 5 do mês de julho, vai dar no sábado, nós vamos ter uma reunião extraordinária da DN para votar, exclusivamente para votar aquilo que ficou pendente. Não vai entrar nenhum outro assunto na pauta além disso. Vai ser 100% remota, vai ser o dia todo. Quem tiver interesse em participar como delegado ou como observador, favor encaminhar um nome para a Jaque, um nome para o Guilherme, que aí a gente vai primeiro levantar, né, quantas pessoas têm interesse em participar, e no dia 23, nós vamos marcar uma reunião, uma outra assembleia, né, para poder aprovar os representantes que vão participar dessa DN e mostrar os destaques do núcleo, né? Algumas outras pautas são do núcleo e foram destacadas por outros colegas durante o Congresso Nacional. Aí também a gente vai levantar aquilo que é nosso e foi destacado, e quem sabe discutir e preparar a defesa dessa pauta que é do núcleo também. Perfeito? Até aqui, gente, ficou alguma dúvida? Qualquer coisa, gente, vocês podem ficar à vontade aqui no chat também. Perfeito? Vi que a Laura entrou também. Tudo jóia, Laura? Eu falei antes aqui com Sônia, com Frida, com Maria do Carmo. Eu passei um informe rápido, eu passei um resumo, né, do que foi o Congresso. Eu vou ler algumas das pautas aqui que foram aprovadas. A Jaque encaminhou para todo mundo, a Jaque e o Guilherme encaminharam para todo mundo o texto, né? Eu vou ler só algumas de maior destaque. Aí, se eu porventura pular, esquecer de alguma coisa importante, vocês podem falar à vontade. O Pedro perguntou aqui no chat, os critérios para ser delegado ou observador tem de ser sindicalizado há mais de 90 dias? Sindicalizado há mais de 90 dias, é um único critério. Perfeito? E, lógico, uma vez selecionados, uma vez, Pedro, sendo delegado ou observador, né, a gente defende a pauta do conjunto, né, a pauta do núcleo que levantado pelo conjunto aqui de sindicalizado e servidores mesmo. Perfeito? É o único critério que a gente tem. Beleza? E, lógico, obviamente, disponibilidade, porque a reunião vai demorar o sábado todo, vai ser remoto, então tem que ter uma conexão legalzinha, tem que ter uma internet boa, assim, para poder participar, para poder discutir com o pessoal lá. Mas, assim, o clima que tem, né, nessas reuniões é sempre muito amistoso, é sempre muito amigável, ele não é, assim, igual eu falo, não, quase todo mundo concorda em 70%, né? Aí o que diverge, as discussões são super civilizadas, é um clima bem, bem amistoso mesmo. Beleza? E aí eu passo para alguns assuntos importantes que foram aprovados no Congresso.
Beleza, gente. Seguindo aí. Meninas, se eu esquecer de alguma coisa, vocês, por favor, me interrompam aqui. Abram um áudio e falam assim, Gabriel, você esqueceu daquela pauta que foi importante e tudo. Então, qualquer coisa, estou contando com vocês aqui também, gente. Eu vou de trás para frente, porque vou começar no mais simples, né, que são as alterações, as votações referentes ao estatuto da CBGE. Lembrando que a gente teve que votar o estatuto. O estatuto do IBGE, do sindicato, né, da CBGE, só pode ser votado em, em Congresso Nacional, e não pode ser discutido em DN. Então, por conta disso, a gente antecipou, a gente colocou em votação, né, tudo que é referente ao estatuto, e dentre o mais importante, que aí, assim, tem toda essas pautas, né, que foram aprovadas, está no documento, depois cada um pode ler com bastante calma, se tiver dúvidas, pode encaminhar a mensagem para a gente, para a Jaque, para o Guilherme, eles me encaminham para o Guilherme, para as meninas que a gente estava lá, a gente responde assim com maior tranquilidade. Mas o que é de destaque aqui para a gente falar? Primeiro, fundo de greve. Foi aprovado o fundo de greve, ele vai ficar em 3 milhões, que é o fundo que vai ficar sempre lá guardadinho para caso se precisar utilizar em ações referentes à paralisação, ele vai utilizar desse fundo. Anteriormente, esse fundo era de 1 milhão, agora ele está de 3 milhões. A Executiva Nacional, daí, gente, me ajuda a lembrar mais ou menos, eu acho que em caixa tem 3 milhões e 700, eles chegaram a comentar lá com a gente, mas 3, alguma coisa, chegando lá para 4, então deixou 3, foi votado lá e aprovado que 3 vão ficar reservados para fundo de greve e o restante pode ser utilizado em outras ações, beleza? Um outro aspecto importante referente ao estatuto do IBGE também. Foi aprovado e incluído no estatuto a realização de encontros temporários a cada 2 anos. O último encontro de temporários foi realizado no ano passado, em 2024. A gente tinha até um temporário aqui, que hoje acabou o contrato dele, ele até hoje é terceirizado aqui na superintendência, mas foi aprovado o encontro de servidor temporário a cada 2 anos. Então, isso está no estatuto, então isso vai ser, agora, independentemente da situação, vai ser obrigado a ter essa realização bianual, né, do encontro de temporários, e tanto o pessoal que está aposentado, quanto o pessoal que está ativo, isso talvez seja uma oportunidade, né, para a gente conversar com os servidores temporários, que isso significa representatividade para eles. Então, esse incentivo, olha, vamos sindicalizar, o sindicato, né, a CBGE está cada vez mais ampliando a participação, o espaço de diálogo para servidor temporário. Então, isso eu acho que foi uma conquista muito importante. A gente vai conseguir ter essa ampliação e escutar, né? Porque o sindicato, a gente fala, ele representa, ele tem, né, de representar o interesse de todo o conjunto de servidor, tem de representar o interesse de servidor que é aposentado, de pessoas que são só pensionistas, não trabalharam, mas são pensionistas, elas têm de ter espaço de fala e diálogo aqui também, para servidor que está da ativa e para servidor temporário. Então, a gente busca, né, ter sempre essa representatividade mais democrática possível. Então, acho que isso foi uma conquista importante aqui para a gente. E um outro, foi mantido a majoritariedade das chapas, né? Então, a gente vai ter eleição agora para esse ano para a Executiva Nacional e para os núcleos. Se tiver mais de uma chapa, vai ser pelo critério da majoritariedade. Quem ganhar, a chapa que ganhar, é que vai lá assumir a gestão. A proporcionalidade seria conforme o quantitativo de voto, né, vai misturar a chapa. Pessoal tanto da chapa A quanto da chapa B, tendo de acordo com o percentual de votação. Só que essa proposta, né, foi refutada e manteve a majoritariedade. Que aí a chapa que ganhar é a que vai assumir integralmente a gestão da executiva ou dos núcleos,
quando tiver mais de uma chapa. Perfeito? E de importante também, o que nós tivemos aqui referente a reformas estatutárias, isso é o mais importante. O restante, gente, igual eu falei, não vou ficar lendo senão a gente acaba. E aqui, 4 horas da tarde, todo mundo cansado, e tá tudo já escrito aqui, vocês podem ler com calma, tendo dúvidas, vocês entram em contato com o Jaque, com o Guilherme, que eles passam para a gente. E daí, meninas, se eu esquecer algum ponto, assim, esses que são os mais importantes, vocês, por favor, me relembram, beleza? Um outro aspecto importante, gente, é aquela questão da comunicação. E a gente buscar isso sem todo o Congresso, né? Curioso que todo Congresso dele, a gente sempre bate nessa pauta de poder divulgar as vitórias, né? As conquistas sindicais. Isso foi mais uma vez reiterado no Congresso. E agora, gente, a gente tem, e particularmente para a gente aqui do Núcleo de Minas, a gente tem um ponto de vitória muito importante para a gente poder divulgar. Por quê? Dos 29 servidores que estão entrando agora nesse concurso do CNU, dos 29 para o cargo de técnico, né? 20 foram trabalhadores temporários antes. Ou seja, se vocês vão lembrar que o nosso núcleo, né, ele propôs prova de títulos para os próximos concursos. A gente está certo que nós não fomos os únicos, né? Mas no Congresso de 2023, a nossa proposta é que foi lida lá, é a que foi aprovada. É que a realização de prova de título nos concursos. Isso para quê? Para dar uma valorizada em quem já trabalhou aqui no IBGE. Porque aí o tempo que ele trabalhou aqui no IBGE vai contar na prova de títulos. E isso, gente, já resultou a gente já obteve resultado. Porque no CNU que teve em 2024, por cargo de técnico, tinha prova de título e incluía o trabalho temporário do IBGE como forma de formação. Então, olha que vitória que a gente conseguiu. Olha que vitória que a gente teve. Essa prova de título que a gente, lógico, né, executiva, todo o conjunto dos núcleos, a gente conseguiu colocar essa prova de título no concurso e gerou impactos positivos para os trabalhadores temporários que já passaram pelo IBGE, né, conseguiram pontuar e que isso foi fundamental para eles conseguirem a aprovação no concurso. Então, nessa questão da comunicação, para os novos servidores que estão chegando agora, a gente vai colocar esse aspecto como uma grande vitória nossa, né? Uma grande vitória da luta sindical. Então, parabéns para a gente, né? Parabéns para todo mundo aqui. Então, isso eu acho que foi. Pode parecer talvez algo pequeno, né, gente? Mas é uma vitória muito importante. E a gente já conseguiu resultado material, assim, líquido e certo para a gente. Beleza? Seguindo aqui, gente. Saúde e bem-estar dos trabalhadores, né? A gente volta, o sindicato ele volta a bater na questão da necessidade da gente retomar, né, assistência social aqui no BGE, porque a gente tinha assistência social no passado e hoje não temos mais, tanto assistência social quanto psicológica, né? E a gente sabe o quanto isso faz diferença. A gente assim, diariamente a gente passa por uma vivência, né, muito estressante, trabalho acumulado e tudo, então a gente vê essa necessidade de a gente ter essa assistência social. E mesmo para quem não está na ativa, também é importante a gente retomar essa assistência tanto social quanto psicológica. Então, o sindicato está buscando reativar, conversar com a diretoria, né, do IBGE para poder reativar esse serviço aqui no sindicato. Beleza, gente? Um programa de gerenciamento de riscos, que também elaborado junto com o Manual dos Trabalhadores, para ter exatamente todo esse levantamento, né, dos riscos que a gente tem no trabalho, não só risco físico, mas risco também, né, de burnout, de estresse e tudo. Então, a gente está buscando
avançar nessa área também. Na pauta dos temporários, gente, que foi aprovado no Congresso Nacional? A gente cobrar que os exames que a gente faz, os exames periódicos de saúde, tudo, que eles sejam estendidos a todos os trabalhadores temporários. Isso porque, entre outros aspectos, eles já não são tão periódicos assim como eram anteriormente. Quando eu entrei aqui no IBGE, a cada 2 anos a gente tinha esse exame periódico. O último que eu fiz, acho que foi 2024, e pós-censo. Antes do censo a gente não tinha feito, então eles não. A gente voltar, né, com essa periodicidade bianual, eles sejam estendidos aos trabalhadores temporários também, porque é fundamental a gente cuidar da saúde tanto física quanto psicológica dos servidores. Beleza? Extensão dos mesmos direitos que a gente tem de acompanhar familiar, por motivo de saúde, tudo ter essa extensão desses direitos aos trabalhadores temporários, da mesma forma, a gente ter extensão das outras indenizações, né, como, por exemplo, a indenização do campo, a gente ter essa extensão aos trabalhadores temporários também, a gente tem pedido também, né, a suspensão, acho que todo mundo aqui está ciente, né, que uma vez que o Gabriel trabalhou de temporário aqui, eu tenho que fazer uma quarentena de 2 anos para poder voltar a ocupar o outro cargo. Então, a gente está buscando, né, foi aprovado lá no Congresso Nacional, a gente acabar com essa quarentena, bastando ter um processo seletivo que, por si só, já é um elemento de avaliação. Então, a gente está buscando o fim dessa quarentena também. A gente continua, né, pautando que o salário temporário ele tem que ser equiparado ao do técnico, né, no primeiro grau de carreira, e estamos pautando também, e isso já foi uma sugestão aqui do nosso núcleo, para a gente que seja estabelecido, né, um fluxo formal, né, que seja válido para todo o Brasil, para auxiliar os trabalhadores temporários em caso de acidente de trânsito, né? A gente sabe que o pessoal que é temporário, a PM, já recebe pouco, eles têm que muitas vezes pegar a viatura e tudo, e às vezes se envolve em algum sinistro, né? E a partir daí não sabe como é que faz. O que eu tenho que fazer agora? Aí fica muito dependente do próprio chefe da agência, né? Alguns têm boa experiência, não, você tem que preencher dessa forma. Outros, por exemplo, eu não tenho tanta experiência em preencher esse formulário, né, em caso de sinistro. Então, a gente da parte da Executivo Nacional, uma assistência, né? Como preencher esse relatório, o que tem que fazer e tudo, para evitar que o servidor temporário, né, que muitas vezes se envolve assim, nesse acidente, por acidente mesmo, né, não, às vezes não foi ele que provocou e tudo, para evitar ao máximo, né, que ele tenha que arcar com esse prejuízo, que muitas vezes pode ser proveniente, né, às vezes, de uma falta de assistência na hora de preencher esses formulários. Então, isso a gente foi uma sugestão nossa aqui do Núcleo, que a gente passou para a Executiva Nacional para que ela possa providenciar. Foi aprovado. Aqui, gente, foi aprovado também, né, que gradativamente a gente preencha o que hoje é o cargo de SCQ, né, que a gente preencha eles substituindo gradativamente, sem prejudicar quem está ocupando esses cargos hoje, obviamente, que eles tenham garantido a renovação pelo tempo que for necessário, mas que gradativamente a gente começa a repreencher essas vagas com cargo de técnico, de servidor efetivo. Só para vocês terem uma ideia, gente, terminando o CNU, terminando o preenchimento das vagas do CNU, mesmo com 50%, a gente tem mais de 6 mil vagas de técnico
vagas, né, sem estar ocupando. Então, a ideia é que a gente volte a pegar essas vagas e comece a preencher, retomar o quantitativo de servidor técnico do IBGE, beleza? Gente, de servidor temporário, eu acho que isso é o destaque. Tem uma série de outros tópicos aqui, que eu não vou ler um por um, para a gente não ficar tanto tempo assim, mas eu acho que isso é o que a gente tem aqui para destacar. Tem muita coisa que a gente apresentou, inclusive o núcleo aqui de Minas, que não foi para votação ainda, que vai ser votado só na DN extraordinária, beleza? Mas isso é o que esse documento aqui, que todo mundo recebeu pelo Zap, o que está aqui já foi aprovado, beleza? Até agora, gente, alguma dúvida, algum posicionamento? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, só para ver se tem... Beleza. Então, gente, seguindo. Pautas que foram apresentadas para o servidor aposentado e pensionista, né? Sempre incluindo os dois. Primeiro, continuar a luta, e isso é algo assim que é unânime, né, para todos os servidores do IBGE, pela integralização da GD e IBGE, né, para os aposentados e pensionistas. Hoje está naquela situação um pouco delicada, né, mas que essa integralização seja de 100% para os aposentados e pensionistas. Reivindicar, né, a volta do acesso da intranet IBGE aos aposentados e pensionistas. Eu acho que a gente viu, né, as meninas, né, que foram no Congresso também, que uma das maiores críticas é que perdeu o acesso à intranet do IBGE, então a gente ter essa reativação, né, foi proposta também algo muito interessante, né, disponibilização de crachá institucional para os aposentados e pensionistas também, porque muitas vezes eles precisam ter acesso, né, às estruturas para, às vezes, resolver um problema e tudo que não deu para resolver de forma remota. Então, a gente tem essa possibilidade, né, essa sugestão, ainda que, e algo muito simples, né, fica lá, por exemplo, Gabriel e tudo, servidor aposentado, vai estar no crachá aqui, não vai ter, vai ser meramente assim para dar o acesso às estruturas mesmo. Então, foi algo que foi colocado aqui. Sobre treinamento, gente, uma proposta nossa aqui do núcleo que foi aceita lá, que é buscar um diálogo com a ENSE. Acho que já é conhecimento de todo mundo que está aqui, o IBGE, ele tem uma faculdade, ele tem uma universidade que é a ENSE, Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Então, por que não, né, aproveitar que o IBGE ele tem uma universidade para poder realizar, para poder disponibilizar para todos os servidores cursos de qualificação, né? E principalmente no formato EAD. EAD e em regime pós-laboral. Vou pegar um exemplo. Vamos supor que o Guilherme, nosso colega que acabou de chegar aqui na reunião, ele queira fazer ele tem interesse em fazer um mestrado, uma especialização, por que não a INSE ela não possa oferecer esses cursos de qualificação de forma 100% remota, que aí os IBGEanos do Brasil inteiro vão poder ter esse acesso, né? E em formato pós-laboral, às vezes aula depois das 6 horas, das 8 horas, né? Que aí a pessoa vai poder trabalhar normal, chega em casa, acompanha a aula e tudo de forma remota, e ter essa qualificação, porque essa qualificação é importante tanto para a vida do IBGE, dentro do IBGE, né, quanto para fora. Dentro do IBGE, por quê? Porque as qualificações vão estar, obviamente, relacionadas com o cotidiano do IBGE, vai ter, a ENSE ela tem condição, né, de oferecer capacitação em geoprocessamento, em ciência de dados, em inteligência artificial, né, que é o que está bombando hoje. Então, a gente aproveitar essa estrutura do IBGE para capacitação dos próprios servidores. Isso é algo interessante que foi aprovado lá no Congresso. Beleza? Da mesma forma, ter uma outra proposta, né, que veio aqui da gente, e foi aprovada também, a gente ter essa possibilidade da ENSE fazer parceria com as superintendências para poder fazer curso, às vezes
tanto presencial quanto remoto, mas de forma descentralizada também. Por exemplo, aproveitar que a gente tem colega que é aqui de Minas, que é super qualificado em estatística, em geoprocessamento, para poder fazer esses cursos, disseminar aqui para as pessoas mais próximas, né? E a partir daí, ir disseminando o conhecimento. Então, a ideia toda é isso, aproveitar os colegas que não são lotados na sede, para poder disseminar o conhecimento na rede do IBGE inteira. E, quiçá, até para outros, para pessoas de fora também, porque é interessante, leva o nome do IBGE para fora do IBGE também. Isso aumenta o prestígio da instituição e a gente só consegue colher, ele só vai colher bons frutos com isso. Beleza? Foi aprovado também, né, retomar alguns treinamentos presenciais que demandam prática, né, de campo, precisam, né, desse contato e tudo, então buscar começar a retomar alguns presenciais também. Beleza? Eu vou sempre, gente, igual eu falei, estou sempre repetindo aqui, eu não tenho como ler tudo que foi aprovado aqui, mas eu acho que o principal eu vou falando aqui. O restante vai estar aqui escrito. Beleza? O que vem de importante também, gente? A gente, no que é referente à carreira do IBGE. Aqui, colocando, né, a defesa do serviço do IBGE, né, no regime jurídico único, que a gente sempre escuta nos corredores, né, de Brasília a possibilidade de colocar tanto os aposentados no INSS quanto sair, né, do regime jurídico único e migrar para a CLT e tudo. Então, a gente tem esse posicionamento firme para não migrar os aposentados e pensionistas para o INSS, para continuar dentro do regime próprio de previdência do servidor público e manter o regime jurídico único, né, que é o servidor estatutário, sem ser o seletista, aqui dentro do IBGE. A gente conseguiu, na carreira de técnico, né, a gente reforçar aquilo que já foi aprovado em congressos anteriores, em DNs anteriores, que é possibilitar ao servidor técnico, né, as mesmas vantagens que tem um servidor de nível superior, como, por exemplo, pleitear um afastamento para fazer uma pós-graduação, é algo que o nosso núcleo, né, sempre defendeu e sempre estamos reiterando, né, com a Executiva Nacional essa possibilidade de ampliação, porque a gente sabe que o colega que é técnico, ele é tão qualificado quanto, né, o colega que está no cargo de nível superior. Então, a gente busca, né, essa extensão, né, dessas vantagens, né, e a gente conseguiu incluir também o apoio ao RRA. O RRA é o quê, gente? Reconhecimento de resultado de aprendizagem. Isso porque algumas carreiras, geralmente as mais relacionadas à esfera administrativa e à esfera de informática, né, de tecnologia da informação, para a pessoa não é interessante fazer mestrado e doutorado, você não tem sequer tanta oferta, né, em mestrado e doutorado, quanto tem, por exemplo, na minha área, que é geografia, que é uma área acadêmica, interessante, estando ou não no IBGE, para mim sempre foi interessante fazer mestrado, doutorado, essa qualificação. Então, o que acontece hoje? Uma pessoa que mexe com sistema, com programação, está na DI, ela tem especialização, ela faz especializações, MBAs e tudo, mas não vai fazer mestrado nem doutorado. Resultado disso, ela não tem, né, esse aumento salarial pela RT, né, pela retribuição de titulação, e acaba fazendo um outro concurso, arrumando outro emprego, e a gente perde esse servidor. E o impacto da perda desse servidor, né, ele ocorre para todo mundo. Para quem está aposentado, para quem está na ativa, porque aí a gente já não tem sistema, já não tem quem preste auxílio ao sistema. Na área administrativa, a gente não tem quem vai dar suporte. Então, isso acaba pesando para o IBGE como um todo, para todo o conjunto. Então, essa RRA, ela surge
como uma forma assim, de possibilitar, né, que a pessoa com X qualificações, né, sei lá, 5 especializações, isso é regulamentado depois, mas ela acabe tendo essa equivalência, né, como se fosse um mestrado, como se fosse um doutorado e tudo. E isso, futuramente, gente, como a nossa ideia aqui do núcleo é que no futuro, né, todo mundo possa receber por subsídio, né, que é bem melhor, porque aí incorpora tudo e você tem uma garantia para quem está aposentado e pensionista também, e tudo, de ter sempre aquela remuneração maior, mas a gente viu que, às vezes, numa negociação com o governo federal, nem sempre a gente consegue atingir, né, todos os objetivos. Então, a gente sempre precisa de um plano B também. Então, o plano B, essa RRA, ela entra como plano B, e a gente vai continuar aqui no núcleo recomendando, né, que essa RRA possa servir, que o RT, né, que é a retribuição de titulação, vá para o técnico também, que ele também possa acumular. A gente tem vários colegas técnicos, são mestres, são doutores, então para a gente é interessante também. Mas, o que foi discutido também? Criação de um GT, né, para já começar a discutir o plano de cargos e carreiras, lembrando que nosso acordo vale até 2026, depois a gente já vai entrar numa nova negociação, então a gente já criar um GT para poder falar disso. Acho que de mais importante é isso daqui. Beleza? Sobre relação de trabalho, a gente colocou, né, extensão de ferramentas como o Microsoft Teams, né, para todos os servidores, para todos os trabalhadores do BGE. Vamos ver o que mais. Melhoria na comunicação entre CDDI e SDI na atual gestão do CDDI. A gente sabe que é um pouco complicado, então a gente reforçar, né, essa melhoria na comunicação. É inclusive uma proposta nossa aqui do Núcleo de Minas. Vamos ver o que tem de importante. Rede de coleta. Isso principalmente para quem está ativo hoje, mas a gente tem alguns colegas sindicalizados que foram também coordenadores regionais. O Geninho, ele não está aqui hoje, mas ele sempre acompanha a gente. Ele foi coordenador regional lá do sul de Minas. Então, a gente conseguiu aprovar no processo, né, a defesa da formalização do coordenador regional. Porque hoje, quem é coordenador regional, esse cargo não existe, né? Ele fica meio que com gratificação e tudo, mas ele não existe na estrutura do IBGE. Então, a gente vai começar a brigar agora, que foi aprovado lá no Congresso, a formalização desse cargo. Isso para quê? Para ele poder até ter toda a facilitação, para conseguir visualizar no sistema toda a área que ele atua. Tudo isso a gente vai facilitar bastante, né? E ele tem deixar de ser uma gratificação, né, e ser um FC, né, uma gratificação formal, vamos dizer assim. Então, a gente conseguiu colocar isso lá. A gente, essa busca, né, gente, tem alguém com o microfone aberto. A questão de viatura, tem muita coisa. Tem alguém com o microfone aberto. Pessoal, peraí que eu vou... Tem problema nenhum, gente. Deixa eu só... É a Frida e o Gustavo, Gabriel. Ah, beleza. Eu não consigo... Guilherme, você consegue... Ah, beleza. Obrigado, viu, gente? Pessoal, seguindo, questão das viaturas. Para quem tá ativo hoje, a gente sabe que tá complicado, a gente não... tanto conserto com viatura está saindo muito caro e tudo, mas tem muito assunto referente à viatura que a gente vai votar nessa DN, né, que não deu tempo de votar agora, mas já foi aprovado
o IBGE, que a direção, né, ela tem que disponibilizar, independentemente da forma que for, o aumento da frota tracionada para a área rural. Isso aí é algo que é fundamental. Que hoje, assim, você ir com Ford Ka na zona rural está insustentável, então já tem essa aprovação para o aumento de veículo tracionado para a área rural. Para votação na DN, né, a gente vai colocar ainda em votação se vai ser frota alocada, se vai. A questão do seguro, né, para as viaturas, isso tudo, a gente tem muita coisa que vai entrar em votação ainda, mas por hora já foi aprovado que o IBGE tem que se virar nos 30 para aumentar o quantitativo de veículo tracionado para percorrer a área rural. Beleza? Bom dia. Vale transporte. Bom dia. Valor de custeio, né, valor compatível com necessidade em campo também. Foi aprovado também eleição direta para cargo de direção do IBGE, né, que os próprios servidores possam votar nos cargos de direção, os cargos mais altos. Vamos ver o que vai. A gente tem, né, foi aprovado também, novamente, um posicionamento mais crítico e referente à Fundação IBGE+, e na verdade, assim, até um pedido, né, para suspensão, para desativação, né, dessa fundação, e se tiver de vir alguma coisa nesse tipo, ele tem que seguir o trâmite correto, né, que é pelo Congresso Nacional, conversar com todos os servidores antes de colocar. E aqui, vamos ver o que mais. Se posicionar contra, né, o decreto que prevê a transferência dos aposentados para o INSS. Então, esse posicionamento contra. Aqui, o resto é coisa mais geral. Eu tenho uma pergunta. E o que tem de importante aqui, que eu vou gastar um tempinho um pouquinho mais. Então, aí, seguindo aqui, gente, o que tem de importante para destacar agora? Que eu até vou gastar um tempinho, que no Congresso saiu o apoio à PEC 27, de 2021, aquela que torna o IBGE, o IPEA, e eu acho que o IBGE, o IPEA e mais acho que o Instituto Anísio Teixeira, aquele referente à educação, como órgãos de Estado. Então, nesse ponto, gente, é importante a gente destacar a importância que é a aprovação dessa PEC. Ela já está bem avançada no Senado Federal e a tendência é que ela seja votada esse ano. Esse apoio, pessoal, essa aprovação da PEC e considerar o IBGE como um órgão de Estado, ela é fundamental porque a gente está vivendo, a gente está, né, na iminência de uma reforma administrativa. Então, pessoal, só para não perder o fim da meada aqui, a aprovação dessa PEC, gente, ela é fundamental por quê? Porque a gente está numa iminência de uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa ela vai sair com apoio ou não, por mais que o conjunto dos servidores eles façam piquete, a gente faça greve, essa pauta da reforma administrativa, gente, ela vai sair. Ela vai sair de uma forma ou de outra, por mais que a gente faça resistência, né, se não for nesse governo, ela vai sair no próximo, e nesse cenário, gente, de uma possibilidade de uma reforma administrativa ela sair, pessoal, eu acho que a gente removeu os trolls que entraram aqui. Fomos invadidos por trolls, né, infelizmente. Ô, Gabriel, você removeu a Ângela, viu? Por não, engano. a Ângela saiu. Não, a Ângela está aqui do meu lado. Então, pede para ela entrar de novo aqui. Porque o Guilherme está removendo aqui. Vamos ver aqui. O resto eu acho que eu conheço todo mundo que está aqui. A Ângela voltou.
Pessoal, infelizmente, isso de vez em quando acontece, a gente foi invadido por trolls, né, que entraram aqui só para zoar. Gente que não tem nada para fazer na vida e fica enchendo o saco dos outros. Deixa eu só ver. Pode tirar ela. Eu estou tirando o pessoal aqui, se porventura eu excluir alguém que é PM e tudo, aí só me avisem aqui que não é do grupo, pode voltar com eles. Então, seguindo, gente, eu vou começar do zero, a questão da PEC, né? A importância da gente apoiar a PEC 27. Ela é importante porque, se a gente não aprova a PEC 27, vai surgir uma reforma administrativa, por mais que a gente batalhe contra e tudo, ela vai sair. Eu acho que a gente não vai ter força. Espero que a gente tenha, mas se não tiver, o que vai acontecer? Todo órgão que não for órgão de Estado vai passar a contratar por CLT. Então, eu vou pintar um cenário apocalíptico aqui, espero que nunca ocorra, mas a gente tem que estar preparado para lutar contra isso também. Se o IBGE não for órgão de Estado, ele passa a contratar por CLT, ele acaba com o cargo de técnico, passa a contratar só por CLT. Então, passando a contratar por CLT, quando tiver um número muito reduzido de técnico, ele cria um outro cargo, passa todo mundo que é técnico para junta com quem é nível superior também e tal, cria agente do IBGE, agente efetivo do IBGE, qualquer nome que seja. Ele fazendo isso, gente, todo mundo vai perder a paridade. Que aí quem aposentou como técnico, vai perder a paridade porque não vai existir mais o cargo de técnico. Quem aposentou como analista, como tecnologista, vai perder a paridade porque não vai existir mais tecnologista, mais analista. Porque eles vão ter juntado tudo e criado um cargo só. Então, assim, gente, eu não quero assustar, mas assustando, se o IBGE não for um órgão de Estado, a gente tem esse risco líquido e certo, de todo mundo assim que aposentar perder a paridade. Tendo um órgão de Estado, mantendo o IBGE no regime jurídico único dos servidores, a gente tem a garantia que vai continuar existindo o técnico, que vai continuar existindo os cargos hoje, né, que existem, para assegurar a paridade para quem já aposentou ou pretende aposentar em breve. Então, é fundamental o IBGE ele ser considerado como órgão de Estado. Esse é o principal ponto assim, para a gente, né, para a gente que está que trabalha no IBGE e tudo preocupado já com o nosso futuro. Para o órgão em si, é fundamental porque um órgão de Estado ele vai ter orçamento próprio. Ele vai ter orçamento próprio, a gente não vai ficar dependendo de ter que chorar com o Congresso, dinheiro para censo agro, dinheiro para censo demográfico. Então, ele tendo orçamento próprio, a gente tem mais liberdade para isso. Então, é mais nesse sentido. Então, é fundamental, gente, a gente ter essa aprovação da PEC. Para a gente ter essa garantia, né, que todo mundo vai conseguir manter a paridade. Porque se vier CLT, gente, eles vão acabar com o concurso público, vai fazer um a cada passagem de cometa para poucos cargos e vai colocar CLT no IBGE inteiro. E isso vai fragilizar principalmente o pessoal que ou aposentou, ou é pensionista, ou então está para aposentar. Eles vão ficar numa situação muito delicada, porque a tendência é que eles substituem gradativamente os servidores, altere o cargo, né? Entra uma lei lá, coloca um cargo único, uma carreira única de servidor público no Brasil inteiro, né? E quem aposentou perde a paridade. Então, é uma situação muito grave, e a gente conseguiu, no Congresso, né, botar o apoio à PEC 21, a 27, perdão, para que o IBGE seja considerado órgão de Estado. Inclusive, foi aprovado também que o sindicato, né, que a executiva, começa a fazer meio que o lobby do bem, de ir lá nos parlamentares e cobrar deles a aprovação da PEC 27 e 21, para a gente ter essa garantia. Sobre essa PEC, gente, ficou alguma dúvida?
além assim da preocupação aqui da pulga que eu coloquei na orelha de todo mundo, mas ficou alguma dúvida da importância, né, da gente buscar a aprovação dessa PEC. Beleza, gente. Então, seguindo, eu acho, gente, e lógico, né, duas coisas extremamente importantes que foram aprovadas no Congresso. Um é a criação do auxílio nutrição. O auxílio nutrição é o quê? É um auxílio alimentação para quem é aposentado e pensionista. Beleza? Que a gente acha importante. A gente vê aí que a gente está numa busca, né, para o aumento dos benefícios e muitas vezes, né, igual foi dessa última vez, esse aumento, né, veio pelo aumento do auxílio alimentação. Só que esse auxílio alimentação ele não é estendido. Quem é aposentado, né, não faz jus a isso. Então a ideia é a criação de um auxílio nutrição que seja equivalente ao auxílio alimentação para quem já aposentou. Isso foi aprovado também, e lembro, gente, só um detalhe, quando eu falo aprovado, é aprovado aqui no sindicato. É algo assim que vai entrar na pauta de lutas para a gente buscar. E outra, a equiparação, tanto do auxílio creche quanto do auxílio alimentação, ao judiciário, ao judiciário legislativo, que o deles é bem maior que o nosso. Então é algo assim, até que um colega da executiva, ele foi junto com o FONASEF, né, com o conjunto de representantes dos servidores públicos federais, foi em reunião recente com o MGI, com o Ministério, para poder colocar justamente essa pauta. Beleza? Pessoal, de mais importante é isso daqui. Dessa Assembleia, ficou alguma dúvida, pessoal? Alguém que queira se posicionar aqui? Meninas, eu esqueci de alguma coisa importante que a gente trabalhou lá? Pessoal, então acho que é isso. Novamente eu peço desculpas, né, pela invasão que a gente teve aqui de troll aqui na reunião. E a gente deve reunir agora só para votar, né, para votar ou aprovar as pessoas que vão representar a gente na próxima DN, que vai ocorrer no dia 5/7. No dia 23, muito provavelmente por volta de 11h30, meio-dia, a gente mais próximo do horário de almoço mesmo, a gente vai marcar nossa reunião aqui, nossa assembleia, perfeito? Ela vai ser bem rápida, vai ser só para mostrar, né, as pessoas, né, que se mostraram interessadas em participar como delegado ou observador, e vamos votar, beleza? Então é isso, gente. Uma ótima semana aí para todo mundo e um ótimo feriado aí, Corpus Christi. Abraço a todos. Um detalhe, o formulário, né, gente, para a Assembleia está aqui tanto no chat quanto nos grupos. O Guilherme entrou agora, justo agora, que a gente está terminando. Seu som tá mudo. Tá mutado, Guilherme. Você tá mudo, Guilherme. A gente não tá... Foi a devolutiva, né? Eu não consegui entrar mais cedo, aí eu falei, deixa eu pegar aqui que eu vou ver se eu consigo ver pelo menos a gravada lá que o pessoal colocou. Mas aí é isso. Não deu, eu tive um probleminha aqui não, em casa. Não tem problema, não. A gente só divulgou aqui, falou da DN, né? Da DN que vai ter agora. Colocamos aqui colocamos o mais importante, que foi aprovado, e fomos alvo de uma invasão de trolls aqui na internet. Invasão de trolls? Foi? Mas faz parte. O negócio faz parte mesmo. Não, tranquilo. Mas aí é isso, gente. Um abraço, bom fim de semana a todos aí.
Eu te ligo daqui a pouquinho. Até mais. Beleza.